Ele casou em Caruaru, Pernambuco, não havia pastor na época, então tiveram que juntar 12 casais para fazer o casamento coletivo lá, 12 casais de Adventistas Sétimo Dia. E ele foi um dos casais. Ele casou com uma Marcionila, aí mudaram lá em Caruaru, ele voltou para Recife e nasceu o primeiro filho, chamado Jair. Primeiro filho. Naquele tempo a igreja limitava, o pastor só podia ter 3 filhos. Se por um azar tinha 4, era o máximo, não podia ter mais. Era 3 filhos, era o limite da igreja. O pastor não podia ter muitos filhos. E ele tinha 3. Jair, Otoniel e Junílio. Só os 3. E quando ele deixou a igreja adventista, ele já não tinha mais aquele compromisso de ter só os 3. Ele teve mais 2 filhos, Ozi e Nivalda. O pastor João Augusto era missionário, foi obreiro, depois foi ancião, pastor, adventista Sétimo Dia. E na região de Recife, chamada Missão Brasileira, Nordeste Brasileira, só tinha 2 pastores estrangeiros. Até que o pastor João Augusto foi consagrado por um deles para ser ancião, e finalmente, já era assalariado da igreja, finalmente ele foi transferido para Maceió, porque tinha uma congregação em Maceió. E só tinha 2 pastores estrangeiros em Pernambuco. Aí começou a guerra de 14, né? E os pastores estrangeiros foram substituídos por americanos, porque um era alemão e o outro era da Bélgica, parece. Não me recordo bem, acho que da Bélgica. Eles foram embora e vieram pastores americanos para assumir a missão pernambucana. Admirável dele, da pessoa dele. Eu sou de uma época que nenhum membro falava mal de pastor nenhum. De nada. O pastor podia fazer alguma coisa que não agradasse, mas ninguém comentava. Do pastor João Augusto, o caso é um ponto maior. Ninguém só fazia elogio. Eu nunca ouvi uma pessoa criticar o pastor João Augusto em nada. Ele era um homem exemplo. Exemplo de família, exemplo de igreja, exemplo de pastor, enfim. Era um homem exemplar. Eu nunca ouvi ninguém criticar o pastor João Augusto. Ninguém. Na última viagem que ele foi, em 1926, que ele foi à Assembleia, descia do bonde em Santo Amaro, e como não havia outra condução, cada um alugava uma charrete para ir para o Capão Redondo, onde era a convenção. E ele pegou uma charrete, mala, pasta, guarda-chuva, que o pastor nunca deixou um guarda-chuva fora, terno com colete, bem vestido, gravata e tal, entrou numa charrete. Ora, quem pegava uma charrete para ir para o Capão Redondo, o charreteiro já sabia que se tratava de um pastor adventista. Lá no meio da viagem, o charreteiro começou a murmurar um hino, cantarolando. Aí o pastor João Augusto perguntou: "O senhor é crente?" Ele disse: "Graças a Deus." "De que igreja o senhor é?" "Eu sou da Assembleia de Deus." Aí o pastor João Augusto: "Eu gosto muito da Assembleia de Deus, os irmãos da Assembleia de Deus. É uma pena que vocês não guardem o sábado." Aí o charreteiro, até o italiano, o charreteiro respondeu: "Pois é, pastor, eu gosto muito da igreja adventista. É uma pena que vocês não creem no batismo com o Espírito Santo." Ele disse: "Mas nós cremos." "Não, não creio." "O senhor é batizado com o Espírito Santo?" "Sou." "Quem batizou o senhor com o Espírito Santo?" Aí ele deu o nome do pastor alemão. "Não, isso aí foi o pastor, isso é o batismo nas águas. O senhor não é batizado com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus." Aí ele disse que faltou terra nos pés. E o charreteiro, mesmo sem ler a Bíblia, citou que o João Batista disse que ele batizava com água, mas depois dele vinha um e tal. E ele ficou preocupado. Ele disse: "O próprio Jesus, depois de ressuscitado, disse: vocês foram batizados nas águas, batendo de João. Depois de alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo."
E foi que se cumpriu no Pentecostes. João Augusto disse que, olha, não soube como responder. Foi àquela assembleia e não saía a conversa do charreteiro da cabeça. Ele comprou uma casa, uma barraca para vender na feira e ficou sem dinheiro. E foi trabalhando e tal, depois, enfim, foi descendo. Ficou, o pastor Junir contava bem essa história, ficou no Batintop. Batintop é um pão que se compra na padaria em Pernambuco. Que é aquele pão que ninguém comprou, ficou seco, aí ele moe outra vez aquele pão seco e faz um tipo de bolo lá do pão e é chamado de Batintop. Ele não podia comprar o pão, comprava o Batintop. Tão pobre que ficou. Outra questão. Eu convivi com esses homens. Eu aprendi ouvindo deles essa história. João Augusto, Junino, Godofredo, Rosalvo, Vicente Muniz, esses pioneiros. Eu fui ouvindo deles e a história era a mesma, e essa que eu sei contar. Ele disse que pegou e lendo a Bíblia, e é só passagens sobre batismo com o Espírito Santo. Foi lendo, disse que já estava gasto, já estava sujo até a página, e ele ia lendo. Aí sentiu vontade de orar. Entrou para o quarto, o Ozzy dormindo no berço, e orou, chorou. Ele disse que a camisa ficou pregada no couro. De tanto calor e choro e lágrimas. A esposa. E ele disse que falou alto, cantou hino espiritual. Aí a irmã escutou o barulho, aí atravessou, voltou para casa, a irmã Marcionila. Aí chegou, ele estava levantando assim todo. João Augusto, o que aconteceu? Fui batizado com o Espírito Santo. Agora, eu falo para você todo dia que Jesus batiza, ele me batizou. Aí eu falei, e agora, o que você vai fazer? Ele disse, se eu falava antes de ser, agora que eu vou falar mais. E agora? Aí tinha um irmão dele lá, que tinha sido presbiteriano, que ele ganhou para a igreja adventista, chamado Manuel de Melo. Manuel de Melo diz assim, João Augusto, eu nunca ouvi uma mentira sua. Se você for batizado com o Espírito Santo, venha me falar que eu acredito. Ele diz, não acredita em mim, não. Eu posso mentir. Acredito na Bíblia. Tá bom. Ficou em casa e tal. Houve o batismo, que você sabe da história. Isso foi no domingo à tardinha. Na segunda-feira cedo ele se arrumou e a irmã Marcionila, a esposa, perguntou, e agora, João Augusto, o que você vai fazer? Ele disse, se eu falava que Jesus batiza antes de ser batizado, agora que eu fui batizado, eu vou falar mais ainda. Primeira casa, foi a casa do Manuel de Melo. Chega lá e diz, Manuel, fui batizado ontem, a tal hora, assim. E como é? Ele diz, eu fui, mas eu não posso explicar como é. Aí deu a história da laranja, né? Ó, se eu disser que essa laranja é doce, você pode até acreditar, mas para você saber de verdade, você tem que chupar. Então, o Espírito Santo é isso, você crê, mas para saber o gosto tem que ser batizado. Irmãos que eram de Recife, estavam morando aqui no litoral de São Paulo, souberam da notícia e pediram para ele vir a São Paulo para contar essa história aí também. E ele veio, no livro Marcos, que pontilha o caminho, conta toda a trajetória. Ele veio para São Paulo para ficar um mês e ficou 9 meses, quase 9 meses. Deixou várias igrejas criadas já, organizadas. No litoral, no interior, em Marília, e Duartina, e Vila Sálvia, perto de Fernandópolis. Enfim, deixou várias congregações organizadas, querendo na promessa. Bem, a igreja no início, a nossa igreja, era muito missionária e doutrinadora. Ela tanto pregava o evangelho como doutrinava, seguindo o que Jesus diz em Mateus 28. Pregar para todos, batizar e ensinar. A igreja cumpria isso aí à risca. Pregava, batizava, ganhava crentes, batizava e ensinava a doutrina. Essa era a característica principal da nossa igreja. Os irmãos foram para uma vigília e o caminhão que levou os irmãos estava esperando de manhã cedo para trazer de volta, e eles foram orar lá numa casa, despedir dos irmãos,
E começaram a orar e vai, e daqui a pouco todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Está no restaurador. E o caminhão esperando lá, que era para sair cedinho, foi sair quase meio-dia por causa da oração que demorou demais lá. O maior missionário da nossa igreja foi o Junilo da Silveira. O maior. Ele ganhou tudo que nós tínhamos na época para a nossa igreja. Ele abriu trabalho no Amazonas, em Belém do Pará, ele pessoalmente. No Chile, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, em todos os lugares. Ele ia lá, visitava, arrebanhava, trazia os que eram da promessa. Ele foi na igreja da promessa porque Paulo foi na igreja cristã. Eu sempre fiz essa comparação. O Paraguai foi interessante. Ele saiu daqui, do Brasil, eu era o presidente de missões. Ele era o tesoureiro. O pastor Zé da Costa Menezes era o secretário. Ele disse, então vamos arranjar oferta aí e tal, fazer... Eu vou sair do Brasil, eu vou. Já tínhamos um trabalho em Portugal que foi fruto dele, mensagem dele. O restaurador ele mandava para lá e ganhamos uma igreja lá, nos Açores. E agora eu vou aqui no Uruguai. Aí foi para o Uruguai, hospedou-se num hotel lá, e lá encontrou um baiano, em Montevidéu. Um baiano, ele fez amizade com o baiano, porque ele fazer amizade era número 1, né? Ele fez amizade com o baiano e disse, o senhor sabe bem o espanhol? Sei. O senhor me traduz esse folheto aqui para o espanhol? Ele pegou os 20 fatos, traduzo. Numa noite ele traduziu os 20 fatos. Bateu o Espírito Santo. No outro dia ele foi na gráfica, imprimiu lá uns 1000 folhetos. Pronto, estou pronto aqui. Ele estava em Buenos Aires e perguntou, não tem algum conhecido assim? Aí disseram, olha, no Paraguai, na província de Formosa, tem um pastor que crê igual ao senhor. Ele disse, me dá o endereço. Aí deram o endereço. Pegou o trem e foi para Formosa. Olha como ele era interessado nas pessoas, né? Chegou em Formosa, procurou, levou o endereço. Sim, mudou para o Paraguai. Não está mais morando aqui. Está morando em Assunção. Deu o endereço. Aí ele foi, atravessou a divisa lá, o rio, e foi para Assunção, no Paraguai. Foi no endereço. E esse senhor mudou para Alto Paraná. Alto Paraná é lá chama de província, é um estado. Que era divisa com o Brasil, no estado de Itaipu hoje. Ele mudou para Hernandárias, uma cidade lá do Alto Paraná, estado do Alto Paraná. Está morando lá. Tá bom, me dá o endereço, foi. Chegou na cidade de Hernandárias, perguntou, onde é que mora aqui o senhor Belenciano e tal? Ah, na Chácara, daqui a 4 quilômetros. Aí, pegou a malinha, vai para lá. Chega na beira de um rio assim, desceu. Quando chegou no meio, assim, pertinho da aguinha, chegou no meio do riozinho, encontrou um senhor que vinha descendo lá. Amigo, sabe de um senhor por nome Belenciano? Disse, sou eu. É o senhor que eu estou lhe procurando, né? Se abraçaram, já foram revestidos os dois com o Espírito Santo ali no meio do rio. Vamos lá para casa. Foram para lá. Resumindo, ganhou a igreja toda.